Boa noite, pessoal. Hoje o meu tema é infecções por adenovírus. Já está pensando em arenovírus, como não falei arena. Adenovírus. É um seminário relativamente curto. Eu não quis aprofundar muito nos detalhes, porque eu acho que... Só um minuto. Eu acho que, às vezes, a gente aprofundar muitos detalhes, a gente acaba saindo da apresentação sem levar para casa o mais importante, que é o que a gente precisa saber. E é melhor saber o arroz com feijão do que nada, né? Que um monte de informação muito específica. Aí, para iniciar, eu coloquei aqui um conceito inicial. Pode ser que alguma pessoa não saiba, mas acredito que a maioria saiba, que é a separação do trato respiratório em superior e inferior. A parte do trato respiratório superior é composta pela cavidade nasal, a faringe e a laringe, e a parte do trato respiratório inferior envolve traqueia, brônquios e pulmão. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver muito falar em infecções do trato respiratório superior, ou infecções das vias aéreas superiores, também chamadas de IVAs, e infecção do trato respiratório inferior ou infecção respiratória inferior, que são as infecção da via aérea inferior, IVAs e IVAI. Então, é só porque mais na frente eu vou falar disso, trato superior, trato inferior, e aí pode meio ficar na dúvida, né? Bom, as infecções das vias aéreas superiores, as IVAs, normalmente elas cursam com sintomas nasais, né, que acomete o nariz e a garganta. Elas podem ocorrer em qualquer idade e elas são bem comum mesmo na infância, que é a época, o período em que a gente mais tende a ter infecções virais, por conta da questão da imunidade, né? E aí, dentre as principais infecções de vias aéreas superiores, a gente tem o resfriado comum e a gripe, que são causados a gripe pelo vírus influenza e o resfriado por diversos vírus. Os sintomas típicos da infecção de via aérea superior é a congestão nasal, corrimento nasal, irritação na garganta, tosse e irritabilidade. Já as infecções de vias aéreas inferiores são aquelas infecções que acometem traqueia, vias aéreas, né, brônquios, e os pulmões. Geralmente, cursa com tosse. Como exemplo, a gente tem a croup, bronquiolite e pneumonia, que são infecções que têm uma alta frequência nas crianças. Geralmente, os quadros de infecção de via aérea inferior, eles são precedidos por um quadro de infecção de via aérea superior. Ou seja, primeiro inicia um quadro de congestão nasal, espirro, né? Começa na parte superior e, ao passar dos dias, desce para a via aérea inferior. Algumas vezes, não. Já surge diretamente com sintomas de via aérea inferior. Agora vamos entrar realmente no tema dos adenovírus. Os adenovírus são vírus de DNA e normalmente eles causam infecções leves nas pessoas que são imunocompetentes. E essas infecções por adenovírus, geralmente elas são do trato respiratório superior ou inferior, mas também pode acontecer de causar infecção nos dois tratos ao mesmo tempo. Além das infecções respiratórias, os adenovírus, eles são responsáveis também por acometer o trato gastrointestinal, causando diarreia, e a conjuntiva ocular, levando a um quadro de conjuntivite. Essas infecções por adenovírus, elas são mais comuns em crianças pequenas, abaixo de 4 anos. E elas são geralmente aparecem em epidemias, principalmente crianças que frequentam creches, né, berçários, escolas. Além disso, adultos também são acometidos. Geralmente, os adultos acometidos que frequentam ambientes aglomerados, ambientes fechados. Toda a minha pesquisa que eu fiz sobre isso fala bastante em recrutas militares, né? O pessoal que fica nos quartéis, por conviver em um ambiente fechado, dormir junto, tudo, acaba sendo mais suscetível a ter infecções virais. E o adenovírus é o campeão
de infecções em quartéis. Mas na frente vocês vão ver, eu vou falar mais um pouco sobre isso. A doença grave causada por adenovírus, que é a forma disseminada, ela é rara, mas ela ocorre, quando ela surge em pessoas com imunodeficiência, seja imunodeficiência adquirida, imunodeficiência congênita, pacientes que fizeram transplante de órgãos, né, por conta da questão de tomarem imunossupressores. Então, esses pacientes, essas pessoas, elas são mais suscetíveis a terem infecções de modo geral, e o adenovírus é um dos agentes que pode levar a um quadro mais grave, que pode levar ao óbito. Aqui, essa tabela eu peguei de um artigo, de uma dissertação de mestrado, na verdade. Que aí relaciona os tipos de adenovírus, são vários tipos de adenovírus, e as doenças mais que eles são envolvidos. Então, tem vários sorotipos e as infecções que ele costuma causar. Eu acho que eu coloquei esse slide antes do local errado. Pronto, como eu falei, a questão epidemiológica. Os adenovírus, eles estão muito relacionados com epidemias. São epidemias de doença respiratória febril, ou seja, tem sintoma respiratório e febre. Febre faringoconjuntival, ceratoconjuntivite ou gastroenterite. As infecções graves ou disseminadas, elas ocorrem nos imunocomprometidos. A infecção, como é que ocorre, né? Como é que eu pego o adenovírus? Ela ocorre por contato direto com indivíduos infectados por meio da inalação de gotículas e aerossóis, ou por inoculação na conjuntiva, você pega em alguma coisa que está contaminada, algum objeto, e colocar a mão suja, né, no olho, e aí você pega o vírus. Também existe a disseminação fecal oral. Novamente, mão suja, né, você contamina a sua mão, você leva a boca e acaba pegando o vírus. Porque quando o vírus ele chega no trato gastrointestinal, ele é eliminado pelas fezes. Então, as pessoas que têm infecção por adenovírus, elas eliminam o vírus por muitos meses. E aí, dessa forma, outras pessoas podem vir a se contaminar. O período de incubação, né, da infecção é de 2 a 14 dias. Essas epidemias, elas podem se espalhar rapidamente entre populações fechadas, como eu falei, em creches, berçários, quartéis, escolas. E o adenovírus, ele é um vírus resistente a muitos desinfetantes. Por quê? Porque ele é um vírus que é não encapsulado. E isso acaba que ele é resistente a desinfetantes de modo geral. O que é mais eficiente para eliminar o adenovírus seria água sanitária, né, o cloro, e etanol a 95%. Como eu falei, a contaminação ela é mais comum em locais onde tem aglomeração de pessoas. Idosos e crianças abaixo de 14 anos, além dos imunodeprimidos, são mais suscetíveis. As manifestações clínicas da infecção pelo adenovírus vai depender do local de instalação do vírus. Esse vírus ele tem um tropismo por células epiteliais. Então, quando ele entra, né, ele tem uma predileção por algumas regiões. E essa predileção vai depender do sorotipo que a pessoa se contaminou. Alguns vão ter maior predileção pela faringe, outros pela conjuntiva, e aí vai levar um quadro de faringite, o outro vai levar um quadro de conjuntivite, de gastroenterite, diarreia e infecção do trato respiratório. Além disso, o adenovírus, quando ele entra no organismo, ele sofre replicação, né? E aí acaba rompendo as células. E ele usa o maquinário da célula para se replicar e destrói a célula. É chamado de ciclo lítico. E esse vírus, ele pode ficar latente em alguns tecidos. Geralmente, ele fica latente nos linfonodos, na região, no tecido linfóide. Ele fica lá latente. E ele pode ser reativado com um certo tempo se a pessoa tiver uma queda de imunidade. Aqui nesse quadro eu coloquei algumas espécies. Acho que eu passei. Isso. Algumas espécies de adenovírus humano. Gente, só um minuto que eu tô sentindo falta dos slides que fala da parte de virologia mesmo. Eu acho que eu pulei.
Alguém me fala para mim se eu falei essa parte do DNA do vírus? Falou sim, essa parte falou. Só um minuto. Tá travando, gente, o computador. Era essa parte que eu não falei. Sim, os adenovírus, eles são vírus de DNA de fita dupla, não envelopados, da família Adenoviridae, e ele tem formato icosaérico, que é aquele... Mais na frente eu vou mostrar. E existem mais de 50 sorotipos. Como eu falei, os 50 sorotipos são subdivididos em 7 espécies. E essas espécies variam de A a G. Esses sorotipos, eles são... É importante frisar que, tipo, cada sorotipo, ele tem um tropismo maior por determinada parte do corpo. Como aqui, por exemplo, infecções respiratórias, a faringite nas crianças. Os sorotipos mais comuns são 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Aí, nas infecções oculares, existe um tipo de infecção chamada de febre faringoconjuntival. 1, 2, 3, 4, 6 e 7, que é o mesmo da faringite. Existem cepas que têm um tropismo maior pela região geniturinária, que aí pode causar cervicite, uretrite, cistite hemorrágica. Outras cepas são mais, têm um tropismo pela parte do trato gastrointestinal. E outras podem também acometer o sistema nervoso central, levando a quadro de encefalite. Era isso que eu queria falar. Aí, voltando aqui para o quadro que eu coloquei. A estrutura icosaérica é esse vírusinho aqui. E aí, como eu falei, são os subgrupos, né, de A a G. E aí, dentro dos subgrupos, a gente tem os sorotipos. Aí, algumas espécies têm predileção pelo pulmão, outros pelo intestino, outras pela conjuntiva. E aí vai levar a um espectro de doenças. Sobre as infecções do trato respiratório. O adenovírus ele é a responsável por cerca de 10% das infecções respiratórias em crianças e 7% das infecções respiratórias nos adultos. As principais doenças respiratórias causadas pelo adenovírus são o resfriado comum, a croup, a bronquite e a pneumonia. A gente vai pincelar um pouquinho sobre cada um. E o que essas doenças, esses quadros têm em comum é que geralmente se apresentam com febre, com faringite, amigdalite, tosse e dor de garganta. Podem apresentar todos esses sintomas ou só alguns. Varia bastante. São sintomas bem inespecíficos, como eu falei, que geralmente está presente em toda infecção viral do trato respiratório, né? Então, não dá para a gente diferenciar se é um rinovírus, se é um vírus respiratório ou se é um adenovírus. Geralmente, em pessoas imunocompetentes, a infecção ela tem uma resolução espontânea. Em cerca de 2 semanas, a pessoa fica curada. Quem é imunocompetente. Aí, a primeira infecção que eu vou falar é o resfriado comum. A transmissão ocorre por meio de aerossóis, de pequenas partículas, gotículas e por meio de contato direto, por exemplo, por meio de objetos contaminados. Você leva a mão suja, coloca a sua mão suja em contato com a sua mucosa de boca ou de nariz ou olhos. E o resfriado comum, ele pode ser causado pelo adenovírus, que é o nosso tema de hoje, mas ele também pode ser causado por outros agentes etiológicos, como o rinovírus, o coronavírus, o vírus sincicial respiratório, influenza, parainfluenza. Os sintomas principais, né, do resfriado comum são obstrução nasal, rinorreia, tosse, dor de garganta e sintomas sistêmicos. Geralmente é um quadro autolimitado e dura cerca de 1 semana. Não existe tratamento, né, específico. O tratamento vai consistir basicamente em repouso, hidratação, medicações sintomáticas, né, remédio para febre e para dor. Exames que podem ser solicitados, mas que na prática isso não acontece. Cultura, detecção de antígenos virais, PCR ou por método sorológico. Não são, na prática, na realidade, não são necessários. Geralmente só se faz essas sorologias, pesquisa de
DNA viral, de antiviral, em estudos, né? Porque, geralmente, na prática, consideram tudo como virose, não tem tratamento, então fazer o exame não vai mudar a conduta. Seria só um desperdício de dinheiro. A CRUP. A CRUP, ou laringotraqueite viral, né, uma infecção, inflamação que acomete laringe e as vias subglóticas, acima da laringe. Ela tem como sintomas característicos o estridor, que é um som agudo durante a inspiração. Além do estridor, outro sintoma característico da CRUP seria a tosse ladrante, que é a famosa tosse de cachorro, e a rouquidão. É como se existisse o tripé da CRUP, né, que caracteriza a laringotraqueite. É o estridor expiratório, a tosse ladrante e a rouquidão. E esses sintomas, geralmente, eles pioram à noite. Além desses sintomas que eu mencionei, podem ocorrer também sintomas gripais, né, como rinorreia, febre. A duração também é um quadro autolimitado, dura cerca de uma semana. Essa CRUP, ela pode ser subdividida em leve, moderada e grave, a depender dos sintomas e do estado geral da criança. Isso acomete mais crianças. Além do adenovírus, existem aqui outros vírus que podem causar a CRUP viral. E o tratamento da CRUP viral consiste em glicocorticoides, que são anti-inflamatórios, vão reduzir essa inflamação. A inalação com adrenalina, por quê? Porque a adrenalina causa vasoconstrição. Então, quando você faz lá um aerossol, né, com adrenalina, você vai fazer vasoconstrição nos vasos da região da laringe, e aí isso acaba abrindo mais a via aérea, reduzindo o edema e abrindo a via aérea. Assim vai melhorar o estridor, que é o som agudo que faz, por conta que a via aérea fica estreitada. E aí, quando o ar vai sair, faz esse barulho. Vai entrar, no caso, né, inspiratório. E oxigênio, se o paciente apresentar uma dessaturação. Outro quadro clínico da infecção por adenovírus, né, que pode se apresentar, é a bronquite aguda. A bronquite é a inflamação da árvore traqueobrônquica. E, geralmente, ela ocorre depois de uma infecção de via aérea superior, como eu falei lá no começo. O sintoma da bronquite, geralmente, é tosse. Essa tosse pode ser com ou sem escarro. Além da tosse, pode ter também sintomas do trato respiratório superior, como rinorreia, obstrução nasal. Pode ocorrer dor torácica com a respiração e um quadro de febre leve. A duração da bronquite já é um pouco mais prolongado, né? Durando cerca de 2 a 3 semanas. Além do adenovírus, existem outros vírus que podem causar a bronquite aguda. O tratamento é sintomático também, você vai dar só medicações para aliviar a tosse, para aliviar a congestão nasal, baixar a febre. E beta-agonista, que seria usado em casos em que o paciente apresenta sibilos. Sibilos são sons também respiratórios, você ausculta, geralmente paciente que tem asma, não sei se vocês, se alguém tem asma sabe, que é um piadinho no peito. E aí o beta-agonista, ele ajuda a abrir, dilatar a via aérea. A pneumonia viral é uma inflamação do parênquima pulmonar. Geralmente, comparada à pneumonia bacteriana, a pneumonia viral tem um início bem mais súbito. Os sintomas surgem de repente. E, além do adenovírus, outros vírus causam pneumonia. Dentre eles, o principal é o influenza, é por isso que tem vacina para os grupos de risco, porque são as pessoas mais suscetíveis a desenvolver pneumonia viral. Além do influenza A e B, o vírus sincicial respiratório, o parainfluenza e o coronavírus também causam a pneumonia viral. Sintomas da pneumonia é uma tosse seca, dor no tórax, dificuldade para respirar, febre, dor de garganta ou de ouvido, rinite ou conjuntivite. O diagnóstico é feito por meio de pesquisa viral, por meio de um raio-x de tórax, em que você vai ver lá o pulmão com alterações sugestivas, e exames de sangue para ajudar na confirmação do diagnóstico.
O tratamento da pneumonia viral, ele é basicamente medidas gerais de suporte, porque não existem antivirais específicos para o adenovírus. Embora exista para o influenza, né? Como a gente sabe, o Tamiflu geralmente é dado para os grupos de risco. Mas aqui para o adenovírus não tem. Em caso de infecção viral concomitante, é que vai se fazer uso de antibiótico. Ou seja, a pessoa tem uma pneumonia viral, começa com um quadro de pneumonia viral, e essa pneumonia acaba evoluindo com uma infecção bacteriana subjacente. E aí sim é quando você entra com um antibiótico. Mas para o vírus não tem o que fazer, né? A pneumonia você tem que esperar por si só o organismo eliminar. Partindo para a parte de conjuntivites, né? Conjuntivite causada por adenovírus. Existe um espectro de manifestações, que varia desde conjuntivite folicular simples, que é uma conjuntivite, a conjuntivite que a gente conhece, mais simples, podendo também ocorrer casos de ceratoconjuntivite epidêmica, que é um quadro mais grave, podendo levar, inclusive, à cegueira, e a febre faringoconjuntival. Pronto. A conjuntivite folicular leve, ela geralmente é caracterizada por uma hiperemia da conjuntiva, que é o olho vermelho, lacrimejamento. É uma conjuntivite que geralmente ela começa em um olho e depois passa para o outro, mas ela pode também começar bilateralmente, né? Existe pouca secreção, então se a pessoa está com quadro de conjuntivite e ela tem uma secreção purulenta, então você pode já descartar uma conjuntivite viral, porque a conjuntivite viral, a secreção não é purulenta, é uma secreçãozinha mucosa. Como eu falei, pode ser unilateral, e nas pálpebras, na parte interna, você pode ver folículos, que são bolinhas edemaciadas. Além disso, na conjuntivite viral, pode ocorrer linfadenopatia pré-auricular, que é o aumento dos linfonodos aqui na região da orelha, à frente da orelha. Né? Aí a quemose também pode ocorrer, que é esse edema, é o edema aqui da pálpebra. A ceratoconjuntivite epidêmica, que é uma infecção grave, como eu falei, pode evoluir até para a cegueira. Ela acomete a conjuntiva e a córnea, por isso que é uma ceratoconjuntivite. Cerato significa córnea. Ela é uma doença, ela é altamente contagiosa, assim como a conjuntivite viral. Geralmente, quando uma pessoa tem em casa, todo mundo da família pega, porque é altamente contagiosa. E como eu falei, é potencialmente incapacitante visual. A pessoa pode chegar a um estado de cegueira por conta dessa ceratoconjuntivite. Os sintomas: epífora, que é o lacrimejamento, quemose, que é aquele edemazinho que eu mostrei agora há pouco, hiperplasia folicular, que são os folículos edemaciados na pálpebra, exsudação e ceratite. A ceratite é quando acomete a córnea. E a característica definidora dessa ceratoconjuntivite são infiltrados subepiteliais corneanos. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui nessa imagem tem uns risquinhos brancos aqui na córnea. Isso são os infiltrados subepiteliais. Geralmente eles são tardios. E eles meio que confirmam, eles meio que dão a certeza de que é uma ceratoconjuntivite. E geralmente esses infiltrados, eles causam uma sensação de corpo estranho no olho, fotofobia, ofuscamento e visão reduzida. Importante ressaltar que a ceratoconjuntivite epidêmica é a única forma de conjuntivite por adenovírus na qual acomete a córnea, provavelmente porque a cepa tem um tropismo epitelial pela córnea. Já as manifestações gastrointestinais. As infecções por adenovírus que acometem o TGI pode cursar com diarreia, com vômito, com dor abdominal. E sinais de infecção. São sinais de infecção. Os adenovírus, existe um grupo de adenovírus que são chamados de adenovírus entéricos, porque eles têm o tropismo maior pelo intestino. E geralmente eles são do subgênero F, sendo os principais sorotipos envolvidos o 40 e o 41.
E a transmissão, como eu falei lá no início, é a transmissão fecal-oral. Porque as pessoas contaminadas com o vírus, elas eliminam o vírus nas fezes. E aí, acaba que podendo contaminar outras pessoas. Gastroenterite por adenovírus. É um quadro mais comum em crianças menores de 2 anos. Como eu falei, os atéricos pertencem ao subgrupo F, e os sorotipos mais comuns são 40 e 41, mas o 31 também está relacionado com quadros de diarreia. O sintoma: diarreia aquosa, vômito, hipertermia moderada, uma febre que não é assim muito alta, né, de média a leve, moderada a leve, e um quadro de desidratação, que tende a ser leve também. A duração é de 5 a 12 dias, e tratamento não tem tratamento, como todo quadro viral, é tratamento sintomático e hidratação para prevenir a desidratação. Manifestações do trato urinário. A cistite hemorrágica aguda é um quadro grave. Não é que é grave, é que acomete geralmente pessoas imunocomprometidas, né? E aí acaba sendo grave porque eles não têm defesa, não têm uma boa resposta imune para se defender e não tem tratamento. Então, é grave em quem é imunocomprometido. E não é uma manifestação comum, é rara, é mais comum em pacientes transplantados, por conta da imunossupressão. E o adenovírus mais envolvido nos estudos, o mais apontado, né, como causador da cistite hemorrágica, seria o tipo 11. Os sintomas da cistite hemorrágica seria hematúria grave, que é o sangue na urina, gisura, que é dor a urinar, e polaciúria, que é a dificuldade do ato de urinar. A duração tende a ser um quadro autolimitado, de evolução benigna e duração variável em torno de 2 semanas. O tratamento é sintomático. É mais comum em homens e, como eu falei, associada a imunodeficiências. Partindo agora para falar dos imunocomprometidos, né? Como eu falei, o adenovírus ele pode ficar latente no hospedeiro e ficar lá por muito tempo, depois ocorrer a infecção hoje, né? E ele fica lá guardadinho lá no sistema, no tecido linfóide por muito tempo, até que um dia, quando seu sistema imune estiver um pouco debilitado, eles se reativam e acabam levando a uma infecção sintomática. Que é o que acontece, por exemplo, nos transplantados. Porque quem é imunocompetente, geralmente consegue combater a infecção e não sente nada. A maioria das pessoas imunocompetentes tem infecção assintomática e porta o vírus mais tipo de boa. É similar ao vírus da herpes, né? E aí os imunocomprometidos, eles podem apresentar um quadro de pneumonia intersticial, de hepatite, de gastroenterite, cistite hemorrágica e meningoencefalite, que são os quadros mais graves, podendo levar ao óbito. São infecções difíceis de serem tratadas, já que são infecções virais, não tem um remédio, e tende a ter uma duração prolongada, por conta que a pessoa não tem um tratamento, a pessoa não tem um sistema imune bom. Então, a chance do pior acontecer é muito alta, né? O diagnóstico das infecções. Bom, as infecções por adenovírus geralmente são diagnosticadas como viroses, né? Na população geral, e é feito por meio da avaliação clínica. Na doença grave, quando o paciente está lá internado, sobre os cuidados, né, de uma equipe hospitalar, pode-se fazer os testes, como a PCR, que vai pesquisar o DNA do vírus. Esse teste é feito por meio da coleta de secreções respiratórias e do sangue. Além disso, pode também ocorrer, ser feito uso de sorologia, quando tiver um título 4 vezes acima do valor, indica que a infecção pelo adenovírus é uma infecção recente. E como eu falei, o diagnóstico laboratorial não vai modificar a conduta. Então, meio que não faz diferença ter o diagnóstico para adenovírus, né? Aí o vírus ele pode ser isolado das secreções respiratórias, oculares, de fezes e da urina, porque a pessoa infectada ela vai eliminar o vírus tanto pelas fezes quanto pela urina. O tratamento é sintomático e de suporte, né? Hidratação, repouso.
medicamentos sintomáticos e alimentação, para fazer com que o quadro evolua mais rápido, de forma melhor. Não existe nenhum antiviral com eficácia comprovada, embora existam 2 que são usados em imunocomprometidos, mas que não é regra, né? Que é a ribavirin e o cidofovir. Prevenção das infecções. Como todo vírus, a forma de prevenção seria higiene das mãos, higiene dos objetos, evitar o contato com pessoas infectadas. Não existe vacina disponível para uso na comunidade geral, mas existe uma vacina contra 2 sorotipos, que é o 4 e o 7, mas essa vacina ela é restrita ao uso em militares, porque eles são uma população de risco que convive meio que em aglomerados. Então, a vacina, ela é uma vacina via oral. Eles ingerem 2 comprimidos de dose única, e aí esses comprimidos são cápsulas entéricas, eles vão ser dissolvidos lá no intestino. E eles não podem ser mastigados, toma a cápsula. E é indicada para militares com idade entre 17 e 50 anos de idade, e é restrito somente para eles. Terminando, revisão para casa. Resumindo tudo que a gente viu. Os adenovírus, eles podem se disseminar por meio do contato com secreções, né, de uma pessoa infectada, ou pelo contato com o objeto contaminado. A maioria são infecções leves, com curso que se resolve em dias, autolimitado. As manifestações geralmente é febre, sintomas respiratórios, que pode ser tanto do trato superior quanto do trato inferior, conjuntivite. E essas manifestações clínicas do adenovírus vai depender da cepa, né, do sorotipo envolvido. A doença grave, ela ocorre principalmente nos lactentes, né, os bebezinhos, e nos imunocomprometidos, mas pode ocorrer também em adultos saudáveis. O tratamento é de suporte, e a vacina oral, como eu falei, ela é indicada apenas para o uso das Forças Armadas. Né, o povo lá do Exército, Aeronáutica. Resumindo, é tudo virose. E é isso. Acabou. Alguma dúvida? Andriane, Oi. tu pode voltar aí rapidinho no slide da ceratoconsjuntivite, só para perguntar uma coisa, que eu fiquei meio assustada. Pronto. Essa parte aí que tu colocou, né, que é potencialmente capacitante visual, que forma esses edemas, né, que, tipo, edema essa parte que Esses tu disse que infiltrados. tem Isso, infiltrado, pronto. Aí, e é por isso que fica potencialmente capacitante, mas assim, é só durante o quadro, ou pode ter, sei lá, sequela, ou, por Pode exemplo, ter nesses sequela. imunossuprimidos, pode ter sequela, né? Pode. Inclusive, em um dos artigos que eu li, fala que a pessoa pode passar meses, anos com o problema, sentindo esses sintomas aqui, né? Fotofobia, sensação de corpo estranho, porque, tipo, não tem muito o que fazer, não tem tratamento. É sintomático o tratamento. Entendi. Aí é mais por conta desses infiltrados. Aí não tem, tipo, como retirar nem nada, né? Como tu Porque no fala. caso, aí se perder a visão, por ser a córnea, eu acredito, eu não li a respeito, mas acredito que o transplante de córnea resolveria, porque quando a gente tem um problema na córnea, a gente pode fazer o transplante, e aí dá tudo certo. Entendi. Obrigada, viu, Sandriele? De nada. Adorei. Ei, Sandra, só uma dúvida que eu pensei assim, se tu podia me responder, pela tua vivência nas cadeiras, né, nos próprios hospitais. Como é que eu vou saber, como é que eu vou suspeitar de pneumonia num paciente? Tipo, como é que eu vou pensar? Não, eu acho que pode ser pneumonia, ou eu acho que pode ser só uma infecção do trato superior. Como é que eu faço essa diferenciação? Assim, ó, quando vocês começarem a estudar as especialidades, assim, por exemplo,
Eu não lembro se a gente teve pneu. Eu já apresentei um cenário de pneu na litral, na pneumonia. É tipo, é bem... Não sei se na prática é muito parecido com como a gente estuda nos livros, mas tipo, liga o alerta na hora, entendeu? Paciente com tosse, com febre, já há alguns dias, né? Essa tosse tem expectoração, purulenta, você já vai ligando o alerta, pode ser pneumonia. Tipo, mas você não vai saber se é por bactéria, se é por vírus. Podendo saber, dependendo, tipo, geralmente pneumonia é expectoração bacteriana, é expectoração purulenta. Aí, ó, o PA, o PV falando. O raio-x de tórax, né, que dependendo do tipo de pneumonia tem uma característica, né, uma condensação. E é isso. É pela história. Ô, Paulo Vitor, fala aí, que tu é mais experiente. Eu só sei de livro, eu não tive prática. Não, jurou, né? A experiência zona. Melissa, né, que perguntou. Melissa, assim, como é que eu vou saber, como é que eu vou suspeitar que esse paciente tem isso e aquilo outro? História, exame físico, acabou. História, exame físico. Eu já botei do exame físico diretamente, mas a Sandra citou muito bem os outros achados comumente que você vai encontrar numa pneumonia típica, né? Você vai ter febre, você vai ter tosse, você pode ter dispneia, você pode ter perda de peso, né? Muito comum, idoso perdendo peso, não tá bom isso aqui. E aí, quando você olha no exame físico, você vai identificar, isso é acometimento de via aérea superior, é de via aérea tipo média ali, ou é de via aérea inferior? Aí tu sempre pega 2 marcadores, tu olha taquipneia e se você tem estridor, certo? Por exemplo, a pneumonia, se tu vai auscultar, tu vai ver os estridores. Aí tu vai contar a frequência respiratória, vai estar aumentada. Então tu tem taquipneia mais estridor, mais a história, pensa em pneumonia, né? Agora, se tu tiver um acometimento de via aérea superior, né? Que as IVAs da vida, né? Tu não é para ter estridor. Pode até ter taquipneia, mas não é para tu ter estridor. Entendeu? E aí... Ei, PV, mas não é de espinéia, não, que tu tinha falado? Não, falei taquipneia. Porque dispneia é a sensação de falta de ar. É um relato do paciente. Taquipneia é um parâmetro. Você vai contar a frequência e vai estar acima de 20 no adulto, né? Basicamente isso. É bem simples, não é coisa do outro mundo, não, sabe? Ei, mas por que o paciente com pneumonia tem taquipneia? Porque ele não troca adequadamente os gases e ele tenta compensar aumentando a ventilação. Porque ele não troca porque tá cheio de pus, sei lá o que diabo é, Secreção inflamação, secreção, exatamente. no pulmão. Exato. Então a hematose, né, o nome, é o novo. Hematose não tá prejudicada. Então o teu corpo vai, não tá chegando oxigênio. Aí ele faz o quê? Ele hiperventila. Porque ele acha que, né, é igual o coração, bicho aí burro, né? A pessoa tá lá chocada, aí o coração pega e acelera, taquicardia. Porque ele acha que é ele que não tá mandando sangue demais, mas na verdade tá chocando, tá sangrando, tá perdendo pra algum lugar, entendeu? Entendi. Aí na ausculta de um paciente com pneumonia, eu obrigatoriamente vou ter alguma alteração, se for viral. Não, viral não necessariamente. Mas não é possível que encontre. Vai, Sandra, dá rocha aí. É porque viral entra nas pneumonias atípicas, né, PV? Ou faz quadro típico também? Exatamente, porque o viral pode dar aquela pneumonite, né? Formação do parênquima pulmonar, mas não necessariamente tu vai ter uma coleção, uma consolidação muito importante, assim. E vai variar de pessoa para pessoa. Porque tu pode ter uma pneumonia viral e que seja algo simples, entendeu? Que tu não ache muita coisa na ausculta, né? E tu pode ter uma pneumonia viral que seja mais importante, aí tu vai ter mais alteração. Porque o que vai te dar a ausculta alterada é o nível de inflamação, principalmente, né? Porque vai exudar, vai encher os alvéolos de líquido neutrófilo, querendo esculhambar a bactéria, o
suspira. Aí fica um cabaré do cão. E aí você vai ouvir alguma coisa que não é um murmúrio vesicular, entendeu? Uns piados estranhos. Isso. E vê um negócio assim, que diabo é isso aqui? Você olha para a cara do paciente, ele não tá falando um pio, você já sabe que tem uma coisa esculhambada ali dentro. Depois vai tu devia ensinar pra gente, ó. Essa ausculta aí Ensina. um dia. Mas